Dando continuidade à leitura do livro de Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou, a aventura de uma geração. Vamos agora começar a ler o capítulo Os Passos da Paixão. Na minha edição, estou falando da página de número 75, beleza? Começa citando o gigante Chico Buarque de Holanda, inclusive teve vídeo novo aí no canal, falando, um trecho da live, né, em que eu reflito um pouco de Chico Buarque, um pouco de motociata, um pouco de rotina. Espero que vocês tenham assistido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um corte, na verdade, uma live, né? Vamos lá. Não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial e nem toda lucidez é velha. Reflexão, sempre com a característica muito sóbria de Chico Buarque, né? Era difícil ser indiferente naqueles tempos apaixonados. Também havia muito o que discutir. Discutia-se nas universidades, nas assembleias, nas passeatas, nos bares, nas praias. A altura das saias, o caráter socialista da Revolução Brasileira, o tamanho dos cabelos, o efeito da pílula anticoncepcional, as teorias inovadoras de Marcuse, as ideias de Lukács, o revisionismo de Althusser. Os temas eram infindáveis, tanto quanto a duração dos debates. Mais do que discutir, torcia-se pela vitória dos Vietcongs a favor ou contra as guitarras elétricas na MPB, por Chico ou Caetano, pela participação política dos padres e, claro, contra a ditadura. É óbvio, sempre contra a ditadura. Esse adendo foi eu que fiz. Ninguém deixava de participar das discussões do progressista ao seu amoroso Lima com o reacionário Gustavo Corsão. Um pouco como na França de então, onde, como se sabe, os estudantes preferiam errar com Sartre a ter razão com Raymond Aron, os jovens daqui também preferiam ir para o inferno com o Dr. Alceu e Dom Helder, e, se fosse o caso, a ganhar o reino dos céus na companhia de Gustavo Corsão e Nelson Rodrigues. A esquerda discutia com a direita, mas sobretudo entre si. No programa da primeira Feira Paulista de Opinião, no Teatro de Arena, cujo tema era Que pensa você do Brasil de hoje? O diretor Augusto Boal chamava atenção para o risco da divisão, mas temia também o pretexto de não dividir. Ele achava válida a discussão, mas sempre que sirva para apressar a derrota da reação. O seu conselho, antes que a esquerda se agrida a si mesma, deve procurar destruir as manifestações direitistas, era inútil. A esquerda preferia discutir entre si, até porque, com corajosas exceções, Nelson Rodrigues, Gustavo Corsão, o país parecia não ter direita. No final do primeiro semestre, o avanço do radicalismo era tão inevitável e a dilaceração das esquerdas tão irreversível que Oduvaldo Viana Filho tentou um tratamento de choque com um histórico ensaio na revista Civilização Brasileira. Um pouco de pessedismo não faz mal a ninguém. Aqui cabe uma contextualização, né? Antes do golpe militar de 64, nós tínhamos três forças políticas prioritárias. A direita, representada pelo UDN, o trabalhismo era a força de esquerda, e o centro-esquerda, era o PSD. Por isso que aqui o Oduvaldo Viana Filho diz que um pouco de pessedismo não faz mal a ninguém. Essa é a grande sacada aqui do autor, só essa contextualização, caso você não se recorde deste ponto. Vianinha dava um balanço no teatro contemporâneo e com o trocadilho do título PCDismo de PSD, o velho Partido da Conciliação, e PCDismo de PC, que naquele momento, PC Partido Comunista, né, que naquele momento procurava desempenhar um papel semelhante junto às esquerdas, tentava introduzir um pouco de serenidade nos debates. Já em março, o polêmico Augusto de Campos confessava, anunciando o seu balanço da bossa: estou consciente de que o resultado é um livro parcial, de partido, polêmico, contra. Nem precisava. Alguém poderia aceitar como importante algo que não fosse participante? Augusto, seu irmão de sangue de Haroldo, e seu irmão de ideias de Décio Pignatari, formavam uma guerrida frente, os trigênios vocalistas, como ainda são chamados, para lutar contra o que apelidaram de TFM, Tradicional Família Musical, e CCC, Comando de Caça Caetano, veja você.
Com talento e paixão, eles ajudaram a elevar o nível e radicalizar as posições de uma das principais polêmicas da época, a que procurava decifrar os caminhos da música popular brasileira. O livro de Augusto lançava, reunindo artigos seus e de seus companheiros de viagem, como Júlio Medaglia e Gilberto Mendes, surgiu em 68 como uma plataforma. Abandonando a Torre de Marfim, em que intelectualmente viviam desde o concretismo, os trigênios, no ano anterior, haviam resolvido saltar para o campo de batalha em que se transformara a MPB. Dos três, o mais militante era Augusto, que deu a Caetano e ao tropicalismo um aval teórico e um prestígio cultural que nenhum outro movimento musical jamais teve, antes ou depois, nem mesmo a bossa nova de João Gilberto, guru de todos. É importante ler o pós-fácil da segunda edição de 1974 para entender a disposição guerrilheira do autor e o clima excludente de 68, quando só se admitia duas posições, a favor ou contra. A moderna música popular brasileira apresenta dois marcos: 1958, a Bossa Nova, e 1968, a Tropicália. No segundo momento de renovação da música popular brasileira, não havia duas posições. Era estar com Caetano e Gil ou contra eles. Quem não esteve com eles naquele momento, para mim, não viu nada, não ouviu nada. Não tem registro na minha memória musical e não me arrependo. Dá um golinho de água aqui, porque a gente vai lendo, a garganta pede, né? O Brasil musical de então vivia apaixonadamente dividido, como costuma acontecer em situações radicais. Com a distância de hoje, pode-se observar que essas divisões, às vezes, estavam mais nas intenções do que nos resultados. Os conceitos de novo e velho, com que se procurava rachar sistematicamente o país, nem sempre davam conta de um panorama mais matizado do que os olhos sectarizados podiam perceber. O antagonismo que se procurava criar entre a obra de Caetano e Chico, por exemplo, era mais produto do clima de guerra e do maniqueísmo das torcidas do que propriamente resultado de suas criações. A vontade de conversão e catequese que animava os apóstolos políticos e culturais da época, tentava atrair o arredio Chico para a aventura tropicalista e ele recusava. Talvez menos por princípios doutrinários do que por incompatibilidade de gênio. Quando se comemorava a retomada da tal linha evolutiva, o Chico de Carolina era visto pelos tropicalistas como um estorvo a esse avanço. Ele era um quadrado, como se dizia quando se queria xingar alguém. Desabonando Chico para melhor exaltar Caetano, Augusto estimulava o falso antagonismo, aplicando a classificação de Pound, segundo a qual há, nas artes, inventores, mestres e diluidores. Ele colocava o autor de Roda Viva na coluna do meio, ou seja, um mestre, para poder dizer que o risco e a coragem da aventura pertenciam a Caetano e o Gil. No mesmo texto, de 68, ele chega a dar impertinentes conselhos a Chico. Em vez de preocupar tanto com a roda viva, da engrenagem fabricadora de ídolos televisíveis, tema já cedido e muito explorado, Chico Buarque deveria atentar mais para certos aspectos negativos da chicolatria que o rodeia. Veja você, Chico apanhou muito naquele momento por ser considerado um quadrado. Alguns mal entendidos e muitos subentendidos alimentaram a campanha anti-chicolatria dos tropicalistas e fizeram com que as relações entre Caetano e Chico, Chico e Gil, ficassem abaladas por muito tempo. Em alguns casos, a imprensa foi responsabilizada pelos desentendimentos, mas em outros não havia como negar. Caetano garante hoje que foram distorcidas as declarações que a revista Intervalo lhe atribuiu, dizendo que o Chico era apenas um menino de olhos verdes que aparece na televisão. Mais difícil de esclarecer foi a participação de Gil no Festival de Samba, também em 68. Chico cantava e ensaiou-se na plateia uma vaia. Sentado numa frisa, Gil levantou-se e se dirigiu ao grupo. Surgiram então duas versões. Segundo uma, publicada pelos jornais, Gil não só apoiou as vaias, como as teria puxado. A outra versão, que Caetano defende, atribuía a Gil naquela noite o papel inverso. O autor de Domingo no Parque teria, na verdade, repreendido o grupo. Logo depois do episódio, Chico deu uma entrevista a Norma Pereio Rego, no Última Hora, referindo-se às vaias e às faixas mutantes sim, Chico não. Altivo e elegante como sempre, ainda que sentido, ele dizia:
Um sujeito trata a gente bem e depois você o descobre chefiando uma vaia na plateia. Não adianta citar nomes, todo mundo viu. Você vê que o rancor do Chico perante o Gil era real aqui, né? Caetano continua atribuindo tudo ao mal entendido. Comigo isso não teria acontecido. Eu teria ligado para o Chico explicando. O Gil ficou aborrecido, mas não fez nada. Em outros casos, não houve margem para dupla interpretação. Quando Hebe Camargo perguntou ao tropicalista Tom Zé o que ele achava de Chico Buarque, o sarcasmo da resposta não se preocupou em ser sutil. Gosto muito, afinal, ele é nosso avô. Distanciados da paixão do tempo, podemos perceber como o jovem Chico já anunciava o velho Francisco, intolerância e lucidez. Junto com a entrevista à Norma, saía um artigo do autor de Carolina na coluna Roda Viva, de Nelsinho Mota, que era um vibrante porta-voz do tropicalismo na imprensa. Chico explicava que não tinha nada contra a guitarra elétrica, como também nada contra o tamborim. O importante é ter Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. Não era do maniqueísmo, podia haver algo mais plural? Na era do maniqueísmo, poderia haver algo mais plural? Chico Buarque deu uma aula aqui, hein? O final do artigo deixava uma lição para aquela e todas as épocas. Nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha. Vale a pena ler de novo esse texto que respondia a sectarismos da moda, tais como o de que estariam mortos o nosso ritmo, o lirismo, a malícia e a malemolência. Abre aspas, hein? É certo que deve se romper com as estruturas, mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos da renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém, mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas de nossa canção. Olha que aula, hein? Faz uma provocação ao movimento da direita TFP, tradição, família, propriedade, né? E exalta a ousadia estética de João Gilberto em cima do samba, jazeando, né, o samba, que é a bossa nova. O cenário ideal das discussões eram as assembleias realizadas nos colégios, nos teatros, nos campi, enfim, onde houvesse lugar vago. Elas não tinham hora para acabar e nelas a palavra era livre, da celebridade ou do anônimo. A exemplo das passeatas, foram um fenômeno mundial. Para Humberto Eco, o assembleísmo representou, no plano político, a ilusão e a falência mais vistosas do movimento. Nas assembleias e passeatas é onde Eco acha que mais o indivíduo perdia o contorno. Nelson Rodrigues já dizia o mesmo, à sua maneira, reclamando de não poder mais saudar um artista, já que todos tinham sido transformados num ser impessoal, rumoroso coletivo. Se encontrasse Cacilda Becker, ele teria que dizer: olá, comissão, olá, assembleia, olá, passeata. Sempre Nelson Rodrigues, muito provocador, né? Muito provocativo. Não era um ator, era um discurso, era uma comissão, era uma assembleia. Dizia nós e não eu. Eu sou um abaixo-assinado, sou uma comissão de intelectuais, sou um comício, sou um panfleto, sou a classe. A assembleia era um espetáculo onde os participantes deviam exibir presença de espírito, agilidade mental, agressividade e principalmente dotes teatrais. Muitos, além de tudo, exibiam involuntário humor. Luiz Carlos Maciel, no livro Anos 60, conta divertidas histórias, como a do ator Hugo Carvana, que discutia com seu colega Carlos Vergara a conveniência de uma determinada passeata, até que o Che Vergara achava que, naquelas circunstâncias, para enfrentar a repressão, era preciso ter 3 culhões. Carvana, um gozador, levantou-se sério, gritou, diante de um plenário cheio de admiração: eu tenho. Em nome do povo de uma classe, podia-se fazer afirmações como esta, ou propostas como a de preparação de bombas de merda, imaginadas por um jovem numa assembleia do Teatro Glaucio Gil. Maciel descreve o episódio no seu livro. Veja você, bombas de merda. Felizmente, temos tempo, até amanhã, para a coleta do material. Além de recolher a nossa própria produção pessoal, podemos pedir a parentes, empregadas, vizinhos, que contribuam para que possamos acumular a maior quantidade possível de material. Esse material deve ser acondicionado em sacos plásticos e sacos, isto é, as bombas, serão levados para os altos dos edifícios nas ruas onde a passeata vai passar. Veja você as ideias. Ideia de merda, literalmente. Luiz Carlos Maciel só não conta o episódio, também muito engraçado, em que ele mesmo esteve envolvido.
Numa das assembleias mais conturbadas do Teatro Jovem, logo no início do segundo semestre, José Celso Martins Corrêa propôs que se ocupassem o Teatro Nacional de Comédia, onde uma peça dirigida por Maciel estava tendo problemas com a censura, pois as atrizes apareciam com o sexo pintado nas calcinhas, uma obscenidade inadmissível para a época. José Celso tinha voltado de Paris com uma grande disposição guerreira e algumas cicatrizes de guerra. Ele quase ficara cego ao receber no rosto uma bomba de gás lacrimogêneo durante uma manifestação no Quartier Latam. Imagino que seja assim, né? Zé estava na janela do seu hotel em companhia de Ítala Nandi quando viu lá embaixo Jean-Luc Godard sendo espancado. A solidariedade dos artistas brasileiros foi instantânea. Como estavam no primeiro andar, foi fácil jogar objetos na polícia e, em troca, com a mesma facilidade, receber uma bomba de gás, que deixou o nosso heróico diretor com um tampão nos olhos durante uns 15 dias. Na noite do Teatro Jovem, José Celso se animou ao constatar, surpreso, que sua proposta estava sendo apoiada pelo grupo Opinião: Goulart, Vianinha, Paulo Pontes, Tereza Aragão, Armando Costa, João das Neves. O apoio vinha não apenas dos revolucionários de sempre, o próprio Maciel, José Wilker, Cláudio Marzo, Bete Faria, Maria Gleides, Celinha Azevedo, Paulo Gil Soares, Hugo Carvana, mas justamente dos reformistas, dos chatos, isto é, daquelas pessoas que habitualmente diziam: para com isso, gente, isso é porra louquice. Ó, Luciano, boa noite, meu velho. O primeiro a levantar a mão foi Goulart. Nós já estávamos de saco cheio de bancar os bombeiros, ele confessa agora. Naquela noite, sem que tivéssemos combinado nada, resolvi me vingar. Quando Zé Celso viu Goulart de mão levantada sendo seguido por todo o grupo Opinião, não desconfiou de nada. Ao contrário, sentiu-se estimulado. Quero fazer uma segunda proposta, que fique aprovado o princípio abstrato da ocupação. A proposta era a mais audaciosa da noite. Se aprovada, significava poder ocupar qualquer lugar, a qualquer hora, sob qualquer pretexto. As mãos do grupo Opinião receberam as palavras de Zé Celso outra vez no alto. Zé Celso passou então a comandar os preparativos da ocupação. Veja vocês tinham como isso dá certo. O pessoal da Opinião se encarrega dos expressivos, anunciou. Um momento, interrompeu Goulart. Hoje a gente não se encarrega de porra nenhuma. Era novo isso. Certos artistas como Tônia Carreiro, Paulo Altran, Valmor Chagas, quer dizer, os expressivos ou representativos, fechavam naturalmente com o pessoal do grupo Opinião e não com os porra loucas. Os setores radicais, sobretudo os estudantis, viviam numa relação de amor e ódio com os nomes consagrados. Negava-se tudo, lembra-se a atriz Ariclé Pérez. Negava-se uma história já feita para começar a partir do zero e do nada. Seu marido, Flávio Rangel, recorda a facilidade com que se matavam pessoas e coisas. Todo dia se matava alguém. O teatro não existe mais, fulano já morreu, Paulo Altran acabou. Mas os radicais sabiam que, sem os nomes mais representativos da categoria, qualquer manifestação, principalmente uma ocupação, perderia muito do interesse jornalístico. Essa era a contradição, né? Havia uma sensação de que deveriam sepultar o velho, ou seja, os consagrados, mas sem eles não teriam a repercussão midiática que o movimento almejava, desejava. Bora lá que estamos terminando o capítulo. Ou porque tinha mesmo um compromisso anterior, ou porque, como diziam as más línguas, ele se arrependera da proposta, o fato é que, ao saber que o grupo Opinião não ia organizar os expressivos, José Celso sumiu da Assembleia. Mais tarde, já no final de madrugada, o jovem subiu no palco com uma mensagem. Infelizmente, Zé Celso não vai poder ficar. Tem um ensaio em São Paulo, vai ter que viajar, mas estará em espírito conosco, apoiando a nossa operação. Arregou, né? Esse apoio moral não foi de grande valia. Na hora combinada, os artistas começaram a chegar ao Teatro Nacional de Comédia, no centro do Rio, junto à Avenida Rio Branco. Eles iam chegando e entrando, como se fossem assistir ao ensaio da peça de Maciel. Não contavam... Ai, me perdi. Não contavam, porém, que estavam sendo observados por um velhinho de quase 80 anos, seu Assunção, o zelador do teatro. Que gente é essa, seu Maciel? Desconfiou seu Assunção. Eles vieram para assistir, tentou acalmar Maciel. Não, mas não pode, está muito estranho, eu vou chamar a polícia. Peraí, seu Assunção. Não adiantou.
Diante da decisão do velhinho, dirigindo-se para o telefone, Maciel conclamou o pessoal a se retirar para evitar um choque com a repressão. Assim, às 8 horas da noite, quando parte dos invasores chegava à porta do TNC, ela já estava sendo arriada pelo diretor. Vamos embora, pessoal, porque a polícia está vindo. Ai, ai. Deu-se então inesperado. O moderado João das Neves, vendo a retirada, lançou-se com os dois pés sobre a porta, gritando: E você acha que a gente ia ocupar isso sem a polícia? Terminava assim a grande aventura brancaleônica. Os invasores, liderados por Luiz Carlos Maciel, se retiraram debaixo de uma pequena vaia. Algumas de suas mais vibrantes animadoras, como as atrizes Maria Gladys e Celinha Azevedo, iam chegando e, quando viram a debandada, não perdoaram. Seus viados, seus frouxos. Quando olhei para o lado, conta Goulart, vi 3 colhões entrando num táxi. Hugo Carvana arregando, né? Os 3 colhões entrando no táxi. A conta nunca foi feita, mas é provável que os estudantes inscritos nas escolas e faculdades brasileiras de 66 a 68 tenham passado mais tempo na rua do que nas salas de aula. Somado ao tempo gasto nas assembleias com as horas despendidas nas passeatas, os estudantes daquela época devem ter tido pouca disponibilidade para estudar. A direita se deliciava. Os estudantes de hoje só querem fazer política, dizia-se, porque eles não se preocupam com os estudos. Os que viveram intensamente aqueles tempos guardam a impressão de que não faziam outra coisa. Mais do que fazer amor, mais do que trabalhar, mais do que ler, fazia-se política. Ou melhor, fazia-se tudo achando que se estava fazendo política. A moda era politizar, do sexo às orações, passando pela própria moda, que durante pelo menos uma estação de 68 foi militar. As roupas mimetizaram a cor e o corte das fardas e das túnicas dos guerrilheiros. Fazia-se política nos campi, nas salas de aula, nos teatros, mas de preferência nas ruas, nas passeatas. Há, em qualquer brasileiro, uma alma de cachorro de batalhão, dizia Nelson Rodrigues. Passa o batalhão e o cachorro vai atrás. Do mesmo modo, o brasileiro adere a qualquer passeata. Aí está um traço do caráter nacional. Sempre Nelson Rodrigues, né? De 66, quando os estudantes voltaram com mais frequência às ruas para exigir mais verbas do fim do acordo US-Aid, imagino, até 68, quando se tornaram habituais os choques com a polícia, a população das grandes cidades se acostumou àquela espécie de guerra campal que todas as semanas, quando não todos os dias, opunha as pedras dos estudantes aos cacetetes, balas e bombas de gás da PM. A correria dos jovens na contramão dos carros, uma inovação estratégica daquele ano, o cheiro do gás lacrimogênio, o coro de abaixo à ditadura, pareciam incorporados à paisagem urbana daqueles tempos. Apesar do exagero costumeiro de suas observações, o implicante Nelson Rodrigues não deixava de traduzir um certo clima de época no que ele tinha de mais visível e às vezes risível. Um dos seus temas recorrentes eram justamente as passeatas, que lhe forneciam inspiração para criar inesquecíveis personagens, como o padre de passeata ou a freira de minissaia. Esse padre era especialista em Guevara e em sexo, assuntos sobre os quais dava palestras em casas de granfinas. Nelson Rodrigues é bom demais. Quando falava, havia sempre um frêmito em todos os decotes. Um dia ele convenceu a gorda granfina que ir às passeatas era bom para emagrecer. Foi a primeira a chegar e a última a sair. O padre da aerofagia deu-lhe instruções técnicas lapidares. Transpire, transpire. A gorda teve um escrúpulo desculpável. Realmente, uma granfina vai do berço ao túmulo sem transpirar jamais. O suor é coisa de classe média para baixo. Mas, por amor de Guevara, fez o sacrifício e transpirou como uma moradora do Encantado. Graças ao irritante e genial humor de Nelson, as passeatas tiveram seu folclore, mas elas já tinham também a sua estética, a sua estratégia, o seu sistema de segurança. Como as assembleias tiveram a sua retórica. Era preciso se precaver, porque a polícia não brincava. As recomendações deviam ser seguidas à risca, como orientava, por exemplo, o manual distribuído pelo Comando Intelectual. Nele se ensinava a maneira de se vestir, o que comer, como se comportar em caso de choques com a polícia. As medidas preventivas contra gases chegavam a detalhes assim: ir em jejum,
só bebendo líquidos ou leite em pequena quantidade. Pastilhas de redoxon efervescente na boca para anular o efeito do gás. Lenço tampando o nariz. Bicarbonato ou leite de magnésia em torno dos olhos. Atirar contra a bomba um vidrinho de amônia. Veja você, tinha toda uma estratégia de contra-ataque à repressão. A passeata era um mecanismo bastante complexo de preparação, informa o especialista César Queiroz Benjamin, uma das constantes desses espetáculos. Trepado nos postes, aqueles postes antigos que tinham uma espécie de base onde se podia botar o pé, em cima de carros ou de bancas de jornais, Cezinha não parava de falar. Bonitinho, com 14 anos e cara de 12, era uma atração. As passeatas, mesmo as menores, exigiam de fato muita organização. Os estudantes se dividiam em grupos de 5 e só o comando sabia a hora e o local da manifestação. Nós íamos separados para a cidade para não chamar a atenção, explica Cezinha. De repente, alguém subia no poste e os grupos se juntavam. Havia olheiros, seguranças para as lideranças, local para dispersão, controle para saber se tinha havido prisão. Os estudantes chegaram a estar à frente da polícia em organização, aprendendo a enfrentar a infantaria ou a derrubar cavalaria. A gente obteve várias vitórias militares no centro da cidade, relembra Cezinha, dispersando muitas vezes a cavalaria, que aliás era um prato. Ela aprontava, a gente soltava o rojão e não ficava um cavalo. Já existia a bola de gude, a rolha que se jogava no chão, mas o rojão é que é a arma nova. Veja você, eles jogavam bola de gude no chão, os cavalos pisavam e caíam e derrubavam a cavalaria, né? A estratégia era fundamental nas passeatas, porque quase sempre os participantes tinham atrás de si o cacetete ou até a pistola de um PM. Outro assíduo personagem dessas manifestações, o então secundarista de 17 anos, Alfredo Sirks, relatou mais tarde em seu livro de memórias a sua iniciação, quando pisou no cordão do sapato e caiu em plena corrida. Por cima de mim passou um tropel revolucionário em retirada. Voltei para casa todo dolorido e machucado, como se minha manifestação tivesse desfilado nas minhas costelas. Meu primeiro ferimento de guerra. Talvez primeiro romance a tratar desses tempos, O Admirável A Festa, Ivan Ângelo criou o personagem da Mãe Aflita. Quem sabe o que se deu nesses meninos? Uma coisa tão perigosa, sem que nem para quê. Cada vez que ele sai de casa, é essa aflição que me dá. Essas bombas de gás, de certo, machucam. Não tem só gás. Na correria, leva uma paulada na cabeça ou um cavalo passa por cima. Deus me livre. Livre, Carlinhos. Apesar dos riscos que ofereciam, as passeatas são lembradas com doce nostalgia. Talvez porque, quando a polícia deixava, elas correspondiam ao que havia de mais generoso naquela geração. A capacidade quase religiosa de comunhão, o impulso irrefreável para a doação. Se houve na história um movimento em que seus componentes não souberam o que era egoísmo, anulando-se como indivíduos para se encontrar como massa, esse movimento foi o da espetacular, pública e gregária geração de 68. Quem tiver dúvida, que espere um pouco e assista conosco em breve a passeata dos 100 mil, o maior espetáculo do ano. Ótimo capítulo que contextualiza como era o ethos, como era o sentimento, como era o ambiente de 1968. Eu estou gostando bastante da leitura desse livro, porque ouvindo vários personagens relatando histórias, ora engraçadas, como a do Hugo Carvana, ora dramáticas, como a do Alfredo Sirks, você vai compondo o cenário e compreendendo o que foi 1968 e o porquê deste ano ser tão relevante para o Brasil e para o mundo, porque ele é um emblema, porque ele é uma marca, até hoje, considerável do século XX. Tá valendo demais essa leitura, hein, rapaziada?